Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos ao vivo nesse momento, direto aqui dos estúdios da Rádio Manaim para todo o Brasil, para todo o planeta. Nós estamos também falando para a Rádio Manaim ao vivo, Rádio Manaim, também Rádio Manaim FM em Dionísio, em Minas Gerais, no Vale do Aço, na zona da Mata Mineira. Falando para você que está nos acompanhando através da TV Web Manaim, a você que está nos acompanhando também pelo YouTube. Já estamos ao vivo no YouTube e a gente já queria pedir a você que já desse um like, um joinha aí para o vídeo ganhar relevância. Já começa a também compartilhar esse link no WhatsApp, no seu Facebook, para que possamos ter mais engajamento nessa participação do pré-culto. E esse momento é um momento que antecede ao culto, onde o pastor que trará a mensagem, ele passa antes aqui, às 19h30, né? Todos os dias nós temos esse pré-culto. É esse momento, esse bate-papo, essa conversa antes do início do culto. O culto às 20 horas, horário de Brasília, mas durante esse momento, até mais ou menos 7h50, 7h54, 55, o pastor convidado, ele está aqui conosco para poder conversar um pouco, né? Falar um pouco de suas experiências, né? Conversar conosco para que os queridos irmãos e amigos possam também saber um pouco mais da vida do pastor que trará a mensagem. E conosco hoje, nosso querido pastor Luiz Fernando Gaspar Pita, nosso querido pastor que está aqui conosco. Nós já queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Pastor Luiz Fernando Gaspar Pita, nosso querido pastor Pita, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Elias, mais uma vez estamos aqui. É a primeira vez que eu estou, mas eu já tive outras vezes aqui. E é uma alegria e sempre uma novidade estar com você, estar na rádio e estar com os irmãos, na responsabilidade que é, né, de fazer a obra do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O senhor nasceu aonde, pastor? Eu nasci no Rio de Janeiro. O senhor nasceu na cidade de São Gonçalo. São Gonçalo, isso, no Rio de Janeiro. Isso. E foi lá no Rio de Janeiro que tudo começou na vida do senhor, assim, a vir para a obra. O senhor nasceu no lar evangélico, o senhor se converteu depois? Conta um pouco pra gente, pastor. As duas coisas que você falou aí são verdadeiras. Amém. Né? Porque nascer em um lar evangélico não significa que já nasce convertido, né? Eu nasci em um lar evangélico. Minha mãe era uma serva, meu pai se converteu depois, mas a minha mãe conduziu eu e minha irmã para a igreja, sempre para a igreja. Era uma igreja presbiteriana ali em São Gonçalo. E eu me converti quando eu tinha 15 anos de idade com um pastor, né, que é saudoso para nós, que no início da obra, eu tinha exatamente 15 anos de idade quando eu me converti. Quando o senhor fala, eu lembro exatamente. O senhor tem lembrança desse dia, de como foi? Foi um apelo? Pastor Jonas Marques, né? Uhum. Evangelista maravilhoso, o senhor usava com uma autoridade do Espírito. E foi numa pregação do pastor Jonas. E eu me lembro a presença do Senhor. E foi alguns dias que ele passou conosco. Era um domingo à noite. Eu me lembro do que se passou na minha mente, né? O toque da presença do Senhor e o Senhor dizendo para mim que eu precisava fazer um marco na minha vida, embora que eu tinha sido criado ali dentro da igreja, mas o Espírito Santo me convencendo, você precisa colocar um marco mesmo, daqui em diante. Eu sou um servo do Senhor e eu fui à frente no apelo que o pastor Jonas fez ali. Eu tinha exatamente 15 anos de idade e dali em diante caminhando na obra do Senhor sempre, graças a Deus. E é muito interessante, né, pastor? O senhor está falando sobre isso. É interessante a pessoa ela ter esse encontro com Deus, porque nascer no lar evangélico não quer dizer que você vai para o céu, porque a sua mãe às vezes vai, seu irmão vai, e você achando que é crente, que vai na igreja todos os dias. Isso é importante, a gente ter essa experiência com o Senhor, né? Uma definição. Eu vou te contar uma experiência. Eu tinha de trazer uma
palavra para umas professoras de crianças, intermediária e adolescente, na igreja que eu estava pastor, ali em Niterói Centro, e o Senhor me deu um texto do cego de Jericó. Eu falei, o que esse texto, Senhor, tem a ver com crianças, né? Afinal de contas, o cego à beira do caminho, Jesus ia passando e ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, pergunta o que ele quer, que seja curado, o Senhor o cura e ele saia caminhando junto com Jesus. É interessante que ali o Senhor me deu uma revelação, eu quero compartilhar aqui contigo, Elias. Fica à vontade, com os pastor. Irmãos. A criança, com todo o respeito, né, aos nossos filhos, mas a criança nasce e ela até a idade, né, de entendimento, ela tem salvação. Na inocência ela tem salvação, mas quando ela passa a ter o entendimento, aí ela precisa da experiência de salvação. Para uns são mais novos, para outros são com um tempo maior, mas quando ele adquire esse momento de entendimento, que ele perde a inocência, o Senhor me mostrou a criança como aquele cego à beira do caminho. É interessante que aquele cego, disseram para ele perguntou, quem está passando, né? Que ele ouviu o barulho, disseram, não, Jesus Nazareno. Mas ele não gritou Jesus Nazareno, ele gritou o quê? Jesus filho de Davi. Alguém tinha dito para ele que Jesus era filho de Davi, ou seja, aquilo era uma profecia. Alguém tinha ensinado para ele. Então o Senhor me mostrou para passar para as professoras, né? De que nós, como pais e professores, nós temos de ensinar aos nossos filhos que Jesus é o Messias, é o filho de Davi. Porque quando ele adquirir, né, o entendimento, ele perder a inocência, ele vai se encontrar à beira do caminho e ele vai ter de gritar, Jesus, não Jesus Nazareno, Jesus filho de Davi, porque alguém lhe ensinou que Jesus era filho de Davi. E então esse é o detalhe, o ensino que nós damos para os nossos filhos saberem gritar, tem misericórdia de mim, e ali ter uma experiência de salvação e caminhar na presença do Senhor. Maravilhoso, pastor, o senhor dá essa palavra, né? Porque nós temos muitos que estão afastados, mas que conhecem esse filho de Davi. E muitos ainda irão gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, irão voltar. Por quê? Porque teve um ensino, né? Teve um pastor que falou sobre isso aqui, né? De você, eu sou teu servo, filho da tua... Foi o pastor Wallace Rossetti, se não me engano, eu acho. Isso. Eu sou teu servo, filho da tua... Não, pastor Marcelo Ferreira falou. Sou teu servo, filho da tua serva. Ou seja, ele teve um ensinamento, né? Eu tenho prazer de dizer esse versículo, porque a minha mãe foi uma serva. Maravilha. Hoje ela está bem idosa, enferma, mas esse é um dos versículos que eu mais gosto, porque foi através dela, do trabalho dela, né? E que hoje eu posso dizer que estou na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos conversando aqui nesse pré-culto, momento que antecede ao culto desta noite, o culto de sábado, o nosso querido pastor Luiz Fernando Gaspar Pita, nosso querido pastor Pita. Pastor, o senhor falou sobre, né, o seu caminhar, o começo ali, realmente o encontro com o Senhor. A partir daí, como é que foi o caminhar do Senhor até o senhor chegar ali como obreiro, diácono, até chegar ao ministério do Senhor? Isso tudo foi no Rio de Janeiro, pastor? Tudo no Rio. Tudo no Rio, né? Tudo no Rio. Aliás, antes do senhor falar, eu queria mandar um abraço aos nossos queridos, amados irmãos, ouvintes também que estão nos ouvindo, que estão nos vendo aqui pela TV Web Manaim, pelo canal do YouTube, que há uma participação muito grande do Rio de Janeiro, né? Não só na Escola Bíblica Dominical, quanto nos cultos, mas também nos programas da Rádio Manaim. Nós temos irmãos, não só do Rio mesmo, né? Rio Capital, mas de Saquarema, né? Lembrando aqui da irmã Vanus, região dos Lagos. Nós temos Campos dos Goitacazes, o Rio participa bastante. E o senhor falou que da Igreja do Rio, onde lá? No Rio de Janeiro mesmo? São Gonçalo. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São Gonçalo é o segundo maior município em população. Só a capital, Rio de Janeiro, é maior em número de habitantes, né? É algo perto de 1.300.000 habitantes. São Amém. Gonçalo. Então, pastor, agora a gente vai, o senhor caminhando na obra do Senhor. Eu posso dizer o seguinte,
a nossa preocupação tem de ser em manter a comunhão com o Senhor e deixa que o Senhor faz o resto. Eu posso dizer que quando o Senhor me chamou para o diaconato, para mim foi uma surpresa, porque eu não me achava em condições. Quando o Senhor me chamou para o ministério, de igual forma, para mim foi uma surpresa, porque de maneira igual eu não me achava em condições, Elias, de ser chamado. Eu queria e quero estar na presença do Senhor. E a pergunta para Deus é: o que queres que eu faça, Senhor? Que eu seja diácono, então eu vou ser diácono, porque se o Senhor quer, porque a instrumentalidade não é o título que vai dar salvação, mas as experiências que nós vamos ter através daquela condição que o Senhor está nos dando. A minha caminhada na presença do Senhor precisava, de um certo ponto, segundo a onisciência do Senhor, do diaconato, não do título, mas da experiência, do ser usado. Isso é instrumentalidade. Se eu dissesse eu não quero, eu estava dizendo eu não quero salvação. Igualmente ao ministério. Me surpreendeu quando me chamaram a receber o ministério, mas eu quero e queria permanecer diante do Senhor. Glória a Deus. Então eu disse: Senhor, eis-me aqui, porque eu não tenho outro lugar. Se o Senhor disse ministério, então eu vou. Agora a condição eu não tenho. Mas Ele, quando nos chama, Ele nos capacita. E o Senhor não chama alguém sem capacitar. E esse capacitar vai aos poucos, à medida que nós precisamos, à medida que eu preciso ser usado em uma situação ou numa outra, o Senhor vai nos enchendo. O Senhor nunca dá para sobejar, mas dá o suficiente para não faltar. E a nossa dependência dele é constante. E isso é maravilhoso. Glória a Deus, maravilha. É um aprendizado, né? Nós estamos aqui nesse pré-culto, daqui a pouco o culto deste sábado às 20 horas ao vivo, né? Mas antes, esse momento de conversa, né? O pastor Peter já é a segunda vez que está aqui. Hoje a conversa está sendo totalmente diferente, né, pastor? Que interessante, né? Os queridos amados irmãos conhecendo um pouco mais do Senhor, né? Isso é muito importante. Aí o senhor diácono, como é que foi a ordenação? Quantos anos? O senhor se lembra bem? Lembro. Eu tenho 37 anos, né, de ministério. 37 anos. Eu era bem jovem. Eu tinha menos de 30 anos. E o Senhor me concedeu esta bênção. E volto a dizer, foi surpresa. Capacidade eu achava que não tinha, como não tenho até hoje. Porque o dia que o homem se acha capaz de fazer alguma coisa na presença de Deus, capaz no sentido humano, ele deixa de buscar a Deus e depender de Deus. Aí é o risco do desvio, é o risco dele se desviar na presença do Senhor. Então, eu era muito novo, eu era recém-casado, quando o Senhor me chamou para a unção. Foi próximo do casamento? Eu tinha acabado de casar, eu casei em janeiro, em maio do ano de 84. O Senhor me chamou. E no mesmo ano, então? No mesmo ano eu fui ungido e um ano depois eu fui ordenado. Exatamente. Pastor, o senhor está falando sobre ordenação, o casamento também muito próximo ali, 4 meses antes, né? Exatamente. É muito importante também a esposa no ministério, né? Bom, se eu começar a falar da minha esposa, né? Eu sou cúmplice, né? Porque eu gosto muito dela, né? Ana. E foi um presente que o Senhor me deu. Eu fui, assim, agraciado pelo Senhor, porque nós éramos da igreja preteriana, nos convertemos na mesma época junto com o pastor Jonas e caminhamos junto. E foi a minha primeira namorada e única e esposa. Quer dizer, não tem como, né? Maravilhoso, né? Eu sei que isso não é uma regra, né? Não vou dizer que vai acontecer com todos, mas eu sou um bem-aventurado, porque o Senhor me colocou uma pessoa. Tem um personagem bíblico para mim, que nesse ponto de casamento, que eu acho especial, que é Abraão. Porque muito se fala, né, de outros personagens bíblicos quando se fala de casal, mas Abraão, ele saiu da terra, você percebe que ele obedeceu, saiu da sua terra, da sua parentela,
para uma terra que ele não conhecia, que o Senhor ia dar aos seus descendentes, mas ele fez tudo isso por causa de Sara. Porque ele não era estéril, estéril era Sara. E ele não procurou outra, mas ele permaneceu até que Sara pudesse gerar. Isso é amor. E esse amor, ele não vem desse mundo, ele vem da eternidade. Porque nesse mundo, quando Deus criou todas as coisas, o verbo barar, né, criar por um tempo, até os sentimentos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós temos um sentimento que é eterno, inclusive para aquele que nos acompanha, que é o caso do esposo e da esposa. Então você vê no exemplo de Abraão exatamente, né, o que é você estar debaixo de uma promessa. E ele fez porque ele queria o Senhor, muito bem, ele queria o Senhor. Mas Sara fazia parte da bênção. Maravilha, a verdadeira aula, né? Professor Pita, né, que é professor do Manaim, pastor Pita, que é professor também do Manaim, né? Das aulas do Manaim. Pastor, e nesse caminhar do Senhor, qual foi como foi a saída do Senhor? Porque hoje o Senhor reside aqui no Espírito Santo, né? Isso tudo começou, eu perguntei no começo, se tudo começou no Rio de Janeiro, o Senhor falou tudo começou no Rio de Janeiro. Mas como foi a vinda do Senhor aqui para o Espírito Santo? Eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, e hoje eu sou engenheiro da Prefeitura de Vitória. Então nós estamos trabalhando ali na central de serviço, o secretário é o Leonardo, e hoje eu resido aqui porque eu trabalho aqui. Né? Eu conheço hoje bastante Vitória, mas conheço inclusive porque eu sou responsável pelos contratos de microdrenagem e macrodrenagem, as estações de bombeamento da Prefeitura de Vitória. Então hoje eu estou aqui no sentido de trabalho. Agora, vim para minha casa, né? Porque Espírito Santo, desde o momento que eu me defini lá, eu frequento o Manaim, desde os 14, 15 anos eu venho para o Manaim. E para mim é uma alegria muito grande poder estar num meio que é muito, muito gratificante, onde a obra do Senhor começou e aonde a obra do Senhor prospera. Para mim foi um presente que o Senhor me deu estar aqui, mas eu estou porque eu trabalho, eu sou funcionário, engenheiro da Prefeitura de Vitória. E a última igreja que o senhor esteve à frente lá no Rio de Janeiro, aonde, senhor? A igreja do Leme, saudoso Leme. Eu costumo dizer que eu substituí Amadeu, né? Ah, é? Não foi bem Amadeu, o Walter Baba substituiu Amadeu e eu entrei depois do Walter Baba. Mas a última igreja que eu participei, uma igreja que me traz muita recordação, porque uma igreja de muitos dons espirituais, uma igreja das vigílias da sexta-feira, uma igreja dos cultos com muitos sinais. Eu fiz cultos ali com 15, quase 20 dons espirituais, coisas maravilhosas. E os irmãos, queridos irmãos saudosos ali, os companheiros que comigo passou ali, o pastor Sideni, o pastor Walter Babo, que esteve conosco, ele era pastor ali em Botafogo, ainda é pastor, acho que da igreja de Botafogo ainda. Então, é muito saudoso. Ungido que hoje é pastor Walter Falsi Júnior, ungido conosco e hoje é o pastor da igreja do Leme. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso mesmo. Quando nós vemos assim, o pastor falar com tanta saudade, né? Ali é uma igreja de muito fervor, de sair ao campo, de evangelização, pastor. Conta um pouco mais sobre a igreja do Leme, uma igreja especial, porque a localização dela, ela tem uma área para estacionamento. Então, no Rio de Janeiro, quando você fala de um local para ir, você, se for de carro, se for de outro transporte, tudo bem, mas se for de carro, você tem de arranjar um local para estacionar. E a igreja do Leme, ela tem uma área ali que nós botamos já mais de 40 carros estacionados no pátio ali da igreja do Leme. Então é um local excelente para reuniões de pastores, para vigílias, para algumas reuniões especiais. E é um local muito evangelístico também, porque muito perto ali na divisa com o bairro de Copacabana. Então, as comunidades ali também. Nós temos a comunidade ali de Babilônia um pouco acima, na área do morro ali, que divide ali a área da Urca, mas é uma igreja onde há um potencial de crescimento e uma facilidade das pessoas irem para receberem uma bênção. Agora, pastor, nós também temos isso, acontece conosco, né? Tenho certeza que com os pastores também, porque todos nós somos humanos. Quando a gente muda de um lugar para o outro, né? A gente fica com saudade dos irmãos, vamos encontrar outros irmãos, né?
também é corpo, a gente sai, né, de uma igreja, é corpo. Mas pro pastor também, desde quando, porque o pastor ele recebe uma orientação do Senhor, não é assim, na obra do Senhor, do Espírito, né? O pastor, eu vou mudar para tal lugar, eu preciso, ou eu não quero ficar mais nessa igreja, não. Tem uma orientação do Senhor. Quando chega a orientação do presbitério, pastor Pita, olha, o senhor vai ter que ir para o lugar. É difícil, né, pastor? O preparar para a saída, né? Se fosse fácil, a gente não precisava de Deus, né? E o difícil é para nós e não para o Senhor. Uma vez eu era pastor da igreja de Niterói Centro, o Senhor revelou que eu também assumisse uma igreja em Friburgo, 220 quilômetros da cidade de Niterói, sem falar na serra que se tinha de subir, Alto Friburgo. E eu falei, Senhor, eu aceitei, porque o Senhor tinha mandado. Eu falei, mas Senhor, eu não tenho condições. O Senhor disse, eu já te dei condições. Aí eu fui buscar as condições. Eu tinha um companheiro que era um pastor que estava na igreja de Niterói comigo, e o trabalho dele impedia que ele assumisse alguma igreja fora dali, de Niterói Centro. E quando ele soube que eu tinha assumido a igreja de Friburgo, ele virou para mim, Fernando, me faz um favor. Eu te ajudo, me deixa te ajudar em Friburgo. Eu trabalho sábado até meio-dia, minha esposa me espera na rodoviária, a gente pega um ônibus, a gente sobe, eu passo sábado, domingo, eu volto domingo no último ônibus, depois do culto. Se me permita te ajudar. Aí fomos aos pés do Senhor, o Senhor disse, aí a tua ajuda. Ribeiro, Anel Ribeiro, ele foi um servo que me ajudou muito, muito, de experiências maravilhosas, mas o que eu quero dizer, o Senhor sempre nos dá a condição. Não há, o mais difícil que possa ser, a incumbência, se o Senhor mandou, Ele vai dar a vitória. Isso é uma experiência, uma característica desta obra. E Friburgo foi para mim uma grande experiência. Eu só recebi bênçãos. E o Ribeiro, ele agradeceu, não a mim, ao Senhor, por ter exercido. Depois ele se aposentou, veio para Itaperuna, que ele era ali da região, já partiu para o Senhor, um servo, cheio de experiências, um servo de dons, maravilhoso. Maravilha, pastor, que amor, né? Que amor para com a obra do Senhor, para com as ovelhas, né? Maravilha, olha, agora 19h52, faltando 8 minutos para as 8 horas da noite. Pastor, a conversa está muito boa, né? Mas teremos o culto daqui a pouco. O senhor já pode adiantar o texto? Claro que a revelação vai ficar para o momento do culto, mas o senhor pode falar aonde será lida a palavra, um pouquinho o texto, a mensagem? Texto, né? Hoje é um dia de sábado. Esse nome sábado fala de quê? Vem do original hebraico, descanso. Né? Então, o tema do culto é exatamente esse. O Senhor que instituiu esse nome para esse dia, e tem motivo. A mensagem vai gerar em cima disso, desse descanso que o Senhor profetizou lá na criação e que hoje nós alcançamos através desse Senhor maravilhoso que se chama Jesus Cristo, nosso descanso. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós conversamos hoje aqui com o nosso querido pastor Luiz Fernando Gaspar Pita. Pastor Pita, querido pastor Pita, nós agradecemos aqui, nós todos aqui da Rádio Manaim, TV Web Manaim Satélite, agradecemos a presença do senhor aqui nesse projeto, nessa dinâmica que nós temos aqui, a partir das 7h30, o pastor que levará a mensagem do dia, ele passa aqui e conversa conosco, o senhor sempre solícito ao nosso chamado. Eu aqui agradeço, como eu disse, né? Nunca preparado humanamente, né? Mas se o Senhor disse que é para ir, porque o Senhor dará a vitória. E eu cumprimento você, cumprimento os irmãos que são os ouvintes e que eu sei que ora por esta obra, pela realização dessa obra. E nós somos muito gratos a Deus por esse presente maravilhoso que é essa obra que o Senhor tem nos concedido e poder participar dela. Glória a Jesus. Pastor, o senhor pode já, a câmera vai fechar em mim aqui, o senhor já pode se dirigir, porque faltam 6 minutos para o culto desta noite. Nós queremos agradecer a você que está conosco, continue já conosco, daqui a pouco teremos o início desse culto. Como falamos, vá lá, se você puder dar
curte o vídeo, dá um joinha aí para você que está na internet, nos assistindo pelo YouTube. Compartilhe já o vídeo para que daqui a pouco mais pessoas possam ser alcançadas pela plataforma do YouTube e a obra do Senhor seja glorificada. Nós desejamos a todos, queridos, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos